No ar, Boletim Informativo Web Rádio Mooca. Informações da Mooca e região com agilidade. Marcelo Santos. Renato Corona. Aqui ao lado de Renato Corona. Tudo bem, Renato? Beleza, Marcelão, tranquilo. Estamos aqui no Teatro Gamábio, aonde aconteceria o quê? Aconteceria a exibição, a estreia do documentário Voltaremos, né? Que fala sobre a trajetória, um pouco da história, um pouco das curiosidades do Clube Atlético Juventus. E o que vai acontecer com a torcida juventina? Vai embora para casa. Não, e depois? Voltaremos. Voltaremos. Acho que o filme é perfeito, o nome perfeito com a situação que aconteceu hoje. Sim, vamos ter que voltar uma nova data, né, Marcelo? E, pelo que eu entendi, somente em janeiro. Somente em janeiro. Dezembro realmente é época de férias, os teatros sempre ficam um pouco mais voltados para partes corporativas mesmo, fim de ano das empresas. Então provavelmente já deve ter uma agenda completa aqui o teatro, então acabou ficando mesmo para janeiro. Você acha que o público vai comparecer da mesma forma? Eu acho que sim, eu acho que não é nem a questão da data, é o evento em si, né? A exibição do documentário que é o importante. Então, não deu hoje, na próxima a gente consegue. Eu conversei aqui nessa solenidade, né, que acabou não acontecendo, com o presidente juventino Rodolfo Setertic. Você acompanha um pedacinho? Acompanhei o que o presidente falou aí, muito interessante. O presidente deu algumas novidadezinhas aí. Acho que a gente ouvir, né, Marcelo? Vamos ouvir então o que disse o presidente Rodolfo Setertic sobre o clube, sobre o evento de hoje e também do futuro do Clube Atlético Juventus no Campeonato Paulista da Série 2. Presidente Rodolfo Setertic, um evento Voltaremos. Esse é o foco juventino para esse ano de 2016? Sem dúvida alguma. Tudo bem. A nossa pretensão realmente é ter, dentro da nossa história, essa volta. E eu ainda não vi o filme, Marcelo, mas eu acredito que dentro daquilo que me foi passado pela produção e por tudo, é exatamente esse o foco. O Juventus forte. Juventus forte e voltando à Série A1 do Campeonato Paulista. O Juventus está fazendo um planejamento até um pouco diferente dos seus concorrentes, o que é muito legal, muito parecido com o que aconteceu o ano passado para o acesso nesse ano de 2015. O Juventus deixou a mesma comissão técnica, o Juventus se reapresentou antes das outras equipes. Isso é planejamento? É planejamento. É claro que nós temos muitas dificuldades financeiras e estamos inclusive em busca de patrocínios, parcerias, para que a gente possa exercer ser primeiro nas coisas que tem que ser feita, porque a contratação de jogadores passa por um processo onde todos os clubes que participam estão empenhados em ter os melhores. E nós também, e já estávamos fazendo esse trabalho junto ao Rodrigo, ao Jeová, a comissão técnica e ao Jeová, com bastante cuidado e bastante critério. Então, acredito que o trabalho está indo bem. Se tivermos as condições financeiras de seguir nesse ritmo, nós vamos ter um time extremamente competitivo. Embora a Série A2 conte com times de futebol, clubes de grande expressão no cenário paulista e até nacional, que eu posso citar entre eles o Santo André, São Caetano, a Portuguesa, o Guarani, o Mirassol, que também já é um grande time de futebol que tem dado. O Marília, que também já figurou na série principal do Campeonato Paulista por muito tempo. Marília, Barretos, tá aí Taubaté com bastante força. Então a gente tem uma ideia, mas aqueles primeiros que eu falei já foram grande expressão, já tiveram grande expressão nos campeonatos de Série A do Paulista. Mas nós também tivemos. E o Voltaremos faz parte desse projeto. Legal, sucesso ao Juventus nesse próximo ano e que venha mais um acesso. Muito obrigado, Marcelo. Uma saudação à torcida juventina. Boa noite. Está aí a palavra do presidente Rodolfo Setertic. Até o momento dessas entrevistas, as pessoas não sabiam do acontecido, né? Dessa infelicidade aqui no Teatro Gamábio, no qual a mesa de som pifou. Pifou, Marcelo, a mesa de som pifou, as duas mesas de som, na verdade, que segundo o teatro aqui diz que tinha duas mesas de som, uma inclusive nova. Nenhuma delas funcionou, então não pôde ser exibido o filme. E a equipe da Web Rádio Mooca se prontificou até a emprestar a sua mesa de som, mas acabou sendo um pouquinho tarde, né? Claro, ficou tarde, o pessoal já foi até dispensado aqui, o pessoal que veio assistir, então fica pra próxima. E tinha uma personalidade única, né?
uma personalidade juventina. Uma personalidade juventina eu não gosto nem de falar muito perto dele, porque eu tenho medo de ser corrigido, sabe? A gente tem uma segurança, mas do lado dele o cara é a sumidade, né? E você sabia que ele é nosso ouvinte e confessou isso? Já ouvi recados dele no nosso WhatsApp, também por e-mail e pelo Facebook durante as nossas transmissões. Acho que vale a pena ouvir, então? Sim, vamos ouvi-lo. O professor Pasquale Cipro Neto esteve aqui também e falou sobre a sua história com o Clube Atlético Juventus. Aqui ao lado de uma personalidade assim máxima da torcida juventina, o professor Pasquale. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. No meio dessa gente toda, muita gente vestida de grená, melhor ainda. Antes da gente começar o nosso bate-papo, o senhor estava me confidenciando que é ouvinte da Web Rádio Moca. Super ouvinte. Eu, infelizmente, não posso ir à Rua Javari porque os compromissos profissionais não permitem, mas eu ouço a rádio onde quer que eu esteja. E sempre mando mensagem durante as transmissões. Estou aqui em tal lugar do mundo, porque é um dia em Barcelona, um dia em Milão, um dia no Uruguai e por aí vai. E mando mensagem sempre e ouço e sofro muitas vezes, né? Porque nem sempre a gente tem a felicidade de vencer. Os nossos narradores conseguem passar a emoção? Caramba, se conseguem. É maravilhoso. E eu adoro quando se cita San Gennaro, adoro. Alguma crítica? Não, que crítica, coisa nenhuma. Viva a Moca, viva o Juventus. E esse evento aqui, comemorativo, com o nome de Voltaremos? Estava conversando há pouco com o presidente Rodolfo Setertic, a ocasião é boa, né? Pra pisar no calo dele assim, para ver se ele se sacode e justifica o título do documentário, né? Ele disse para mim que esse ano vai ser muito bom, a perspectiva é muito parecida com o que foi a Série A3. Eu até estava dizendo a ele, não sei se o senhor tem a mesma visão. O fato de permanecer a comissão técnica e a espinha dorsal já é um ponto muito positivo. Eu acho que sim, mas nós não podemos ignorar a realidade, né? A Série A2 é diferente da A3 e agora vai piorar porque vão subir só 2, né? E caem 6. E vão cair 6 da A1, né? Então, justo no nosso ano, né? Quer dizer, uma dificuldade que a gente podia ter deixado para lá. Mas tudo bem, a gente tem condição, tem estrutura e o fato de ocorrer essa manutenção é muito importante. Mas eu quero que haja um recheio, espero que haja um recheio para que a gente possa ir, se Deus quiser, ganhar de novo do Corinthians, que eu tô louco de saudade do tempo em que a gente eram favas contadas, né? Ainda mais atualmente, né, professor? Sem dúvida. Hoje em dia eu acho difícil, porque não é por nada não, mas eu acho que se fizer uma seleção dos outros times todos para jogar contra o Corinthians, eu acho que não dá. O time do Corinthians é tão melhor que os outros que é difícil, mas pelo menos, quem sabe, a gente pegue os caras num dia de azar e a gente faça o que fez 1 milhão de vezes no passado. Nomes, jogadores com nomes conhecidos, com muita expressão, como é o caso do Gil. Você acha isso interessante para o Juventus? Acho muito interessante. A experiência no passado confirma isso. Nós tivemos durante muito tempo jogadores com o mesmo perfil do Gil e nós conseguimos muita coisa, né? Nós incomodamos Deus e o mundo quando nós tínhamos essa coisa misturada, que era o jogador mais tarimbado, que já tinha passado por grandes clubes, e a cria da casa, né? Eu lembro do tempo em que nós tínhamos o Osmar como lateral esquerdo, um grande lateral, mas tínhamos gente que tinha passado pelo Corinthians, o Adnan, por exemplo. Então essa mistura eu acho muito boa, muito interessante. E num passado mais recente, o Elias, que está fazendo muito sucesso no Corinthians também, né? Pois é, o Elias vestiu a nossa camisa gloriosamente, né? E é um exemplo vivo, né? Concreto do que é isso, né? O senhor tem alguma perspectiva deste ano vir à Rua Javari assistir um jogo? Vai dar um jeitinho? Olha, vai começar no final de janeiro, né? Dia 31 de janeiro ou 1 de fevereiro. Já na primeira rodada eu sei que não posso estar. Né? Deixa eu dizer uma coisa então, Marcelo, me permita interromper. Nós vamos fazer a copinha na Javari este ano, o ano que vem também, como fizemos este ano. E ela começa no comecinho de janeiro e vai até 25 de janeiro. Faz parte também, na Rua Javari, o Juventus joga lá, sem dúvida nenhuma. Eu vi muito jogo do Juventus na copinha. Eu sei que estou fora do Brasil de 3 de janeiro a qualquer coisa, 14, 15, 16, uma coisa assim. Mas na volta
Se o Juventus estiver no páreo, e espero que esteja, eu obviamente vou fazer o possível e o impossível para ir ver a molecada. Faz tempo que não conseguimos alguma coisa importante na Copinha, está na hora de conseguir de novo. E eu posso aproveitar e fazer um convite, estando aqui em São Paulo ou na Rua Javari, onde quer que seja, num jogo do Juventus, para comentar essa partida ao nosso lado. Vai ser uma honra imensa, porque eu adoro rádio, cresci ouvindo rádio, fiz rádio, trabalhei na Rádio Cultura durante 20 anos quase, na Rádio Globo, e adoro rádio e sobretudo rádio esportivo. E um rádio desse específico, né, o rádio da Moca, né, isso eu que tenho raízes fortes na Moca, isso para mim é uma alegria muito grande. Chegou a militar, fazer alguma coisa no rádio relacionado à crônica esportiva ou nunca? Só convites esporádicos, rádio CBN, vem aqui assistir a um jogo, comentar e tal, fiz isso algumas vezes, né? Mas não, profissionalmente não. É uma coisa que de vez em quando passa pela minha cabeça, mas eu não poderia, porque eu não tenho calendário para isso, né? O sujeito tem que estar toda semana disponível. Eu não posso aceitar. Mas dá para arriscar narrar um gol do Juventus? Lá no estádio? Agora aqui? Agora? Tem um narrador do seu lado aqui, ó. Eu não tenho competência para isso. Eu morro de vontade, mas eu não tenho. Você falou, eu já comecei a pensar nos gols históricos. Vai um desse. Do Juventus. Eu estou me lembrando aqui da nossa vitória em Sorocaba, por exemplo, em 71, 2-1, virada no final do jogo, estava 1-0 para o São Bento, lá no Humberto Reale. Estou me lembrando aqui do jogo do Juventus contra o Noroeste, em Bauru, quando nós ganhamos o Paulistinha, né? E estou me lembrando de alguns gols antológicos aqui. O do Lima, por exemplo? Não, esse não tenho em mente, não tenho na memória, não tenho. Mas eu tenho vergonha. Tem vergonha. Tá bom. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui. Pra gente é uma satisfação saber que em qualquer lugar do mundo o senhor tá ligado na Web Rádio Moca. Tô lá firme e forte. Eu gostaria de poder ver, se vocês conseguissem um jeito de fazer... A imagem tem direitos e a gente tem essa dificuldade. O que nós estamos fazendo já recentemente é colocar os bastidores. A gente está fazendo, tem um canal no YouTube e a gente coloca a nossa reação, a reação da nossa equipe. Mas o estádio, o gramado, isso tem um impeditivo que é os direitos. Mas eu lembro que uma vez eu estava em Montevidéu e vi pela internet um jogo na Javari, num sábado à tarde. Quem era, meu Deus do céu? Era Juventus e quem? Tem equipes, por exemplo, algumas equipes do ABC, elas têm contrato com alguns sites que podem fazer esse trabalho. E isso só é válido nas séries A2, A3 e na B. Faz muito tempo isso, eu não vou lembrar, mas que eu vi o jogo, vi. A imagem saiu do ar de vez em quando, eu fiquei pé da vida, mas aí punha na Rádio Web Moca e tal, não sei o quê, e dei um jeito de ver e ouvir. Me permita falar, mas nós estamos atrás de conseguir essa transmissão, seria no site. Mas a dificuldade é grande por causa de sinal, financeiro, o problema é financeiro, é sinal, é deslocamento de equipe para fazer o serviço de câmera e de tudo. Então a gente conversa muito sobre isso com o Marcelo, com a Rádio Web Moca. Um dia, professor, nós vamos conseguir realmente. Espero que seja o mais breve possível. Tomara. Agora eu quero fazer uma pergunta. A Série A2 vai ser como neste ano de 2015? Um turno só, tarará, mudou o sistema? É o mesmo sistema que foi utilizado na Série A3, no qual o Juventus teve a melhor campanha, se classificou entre os 8 e depois tem... Então volta aquela história do... Não vai ser como em 2015, então? Não, a cada competição ela é obrigada a ficar 2 anos. Aí no caso, foram 2 anos nesse sistema de pontos corridos na A2, e aí agora nesse ano foi alterado e o presidente Rodolfo estava no conselho arbitral, né, presidente? Estava, são 20 times, 19 jogos, um joga contra o outro, classificam-se os 8 melhores. Aí transforma em mata-mata. Mata-mata. Não, mata-mata. Depende da classificação, os times vão jogando entre si, ida e volta. Aí ficam 4, depois ficam 2 e esses 2 serão vice e campeão do torneio. Eu detesto o mata-mata, eu odeio o mata-mata porque é o caminho para a injustiça, é o caminho pro azar, porque basta que um jogo, o primeiro jogo ou o segundo, tanto faz, que o time não esteja nos bons dias ou que o árbitro faça uma bobagem. Mal intencionado? Não vamos dizer assim, né? Não, bem intencionado, mas que cometa lá um erro idiota, que dê um pênalti, que expulse um jogador erradamente.
né? Eu não gosto de mata-mata, eu detesto mata-mata. Por mim nada seria mata-mata, nem a Copa do Mundo seria mata-mata, porque não, é o território da injustiça, é o território da injustiça. Aí tem que acender todas as velas, né? Eu vou lá para Guaratinguetá, onde eu nasci, acendo vela para Frei Galvão, e a gente, se Deus quiser, se classifica e vai pro mata-mata e que Frei Galvão nos ajude. Obrigado mais uma vez, professor. Obrigado, um abraço. Bom, já que falamos com uma personalidade, professor, português correto, você também conversou com um jornalista que conhece muito de Juventus? Sim, conversei com o Fernando Galuppo, além de torcedor juventino e historiador, conhece muito da história não só do Juventus, mas de todo o futebol paulista, e ele também falou sobre a participação dele, inclusive no Voltaremos, que ele também deu depoimento, ele também contou um pouco da história do Juventus, pelo tanto que ele estudou sobre o clube, falou também sobre todo o seu amor pelo Juventus. Então vamos ouvir Fernando Galuppo, jornalista e historiador. Ouvintes da Web Rádio Moca, estamos aqui com Fernando Galuppo, acima de tudo, não apenas juventino, mas um historiador, não só do Juventus, mas do futebol como um todo. Fernando Galuppo, aqui também no lançamento, na estreia do filme Voltaremos. Você participou do filme, você dá o seu depoimento no filme. Qual a sua expectativa dessa produção pronta, desse final que a gente vai assistir agora aqui no Teatro Gamarra? Bom, primeiramente é uma honra estar sendo entrevistado pelo grande amigo e contemporâneo de Faculdade São Judas, Tadeu, meu grande amigo Renato Corona. Somos colegas de formação acadêmica, nos formamos juntos no ano de 2002, então uma honra inenarrável. E aí a gente soma encontrar os amigos junto com a sensação de relembrar grandes momentos da vida desse clube, que é o Clube Atlético Juventus, um clube querido por todos nós, um clube que a gente tem uma ligação afetiva muito grande. O Juventus, ele, se eu fosse sintetizar numa palavra, ele representa uma família. Então, ver outras pessoas tão simpáticas à minha trajetória na vida é como estar perto dos meus familiares, eu me sinto acolhido. E esse é um momento de celebração, um momento de trabalho dos garotos que acreditaram num sonho. Esse sonho teve o apoio e a dúvida de muita gente, e hoje a gente vai ver que isso pôde se concretizar graças ao esforço, enfim, e principalmente o idealismo das pessoas em tratar de um clube como o Clube Atlético Juventus, que tem as suas particularidades e que sofre com uma lacuna de ser um pouco desprezado pela grande mídia. É verdade, isso é verdade. O pessoal está chegando aqui, a gente está vendo aqui bastante gente chegar, estamos aqui na porta do teatro aqui, o pessoal começa a chegar aqui. Com relação à exibição, qual a sua expectativa, Galuppo? Eu acho que vai ser um momento de identificação das pessoas, em primeiro lugar, né, com as suas histórias familiares, com as suas histórias de vidas relacionadas ao Clube Atlético Juventus, né? Sempre quando a gente mexe com essas questões afetivas, e principalmente no nosso país, que o clube de futebol ele representa, laços fraternos, eu acho que vai ser um momento de muita emoção, né, e um momento de coroação do trabalho desses garotos, né, que são jovens, de tratar de um clube com mais de 90 anos, um clube que se aproxima do seu centenário, com muitas adversidades para sobreviver num futebol onde cada vez mais o capital é que manda, né, e o Juventus vai vivendo desses pequenos momentos, mas que são gigantescos na história do clube, pelo fato de registrar essa emoção, e a emoção ela independe, né, daquilo que nos tentam induzir como algo padronizado, como algo sistemático. Então eu acredito que o Juventus está de parabéns, a coletividade juventina vai se emocionar com esse filme. Os amantes do futebol, de uma maneira geral, que gostam da história do futebol, precisam ver esse momento e sentir o que representa essa instituição para o futebol brasileiro e para o povo paulistano, e principalmente para o bairro da Moca. Grande Galuppo, muito obrigado pela sua entrevista aqui e, enfim, voltaremos? Sempre voltaremos. A ambição é rumo a Libertadores em breve. Amém, se Deus quiser. Valeu, Galuppo. Obrigadão, cara. Obrigado mais uma vez. E essa ideia de voltaremos, negócio que o torcedor, uma palavra que está marcada na cabeça do torcedor juventino, né, Corona?
Tá marcada, ficou marcada nesta Série A3, que o Juventus conseguiu acesso para a Série A2, mas é um mantra do torcedor juventino que já vem de muitos anos, que vem sempre trazendo a equipe, sempre carrega a equipe nos jogos do Juventus, principalmente na Rua Javari. E você conversou com o pessoal que teve essa ideia, os idealizadores desse projeto? Exatamente, são 4 rapazes, 4 jovens, um deles juventino de verdade, frequentador da Javari, que falou sobre o projeto, falou sobre como foi feito, como foi idealizado, as dificuldades também que eles tiveram para correr atrás dos personagens, porque a gente já viu o trailer aí, viu que os personagens são personagens realmente que fizeram parte da história do Juventus, que tem muitas histórias para contar sobre o Juventus. São 4 rapazes que idealizaram isso daí. Vamos ouvi-los. Vamos lá. Muito bem, ouvintes da Web Rádio Moca, estamos aqui com o pessoal que idealizou, que fez, que botou a mão na massa, que colocou esse Voltaremos aqui no ar, que mostrou para todo mundo, que vem mostrando já esporadicamente através da rede social, da página que eles têm no Facebook, e todo mundo já está mais ou menos sabendo do que se trata. Eu estou aqui com o Lucas, com o Ettore, com o Danilo e com o Stefano. Ainda vou decorar o nome de vocês, calma aí. Sem problema. Vou começar por você, Lucas. Primeiro a ideia. Quem teve a ideia? Como que foi essa ideia? Da onde surgiu a história do Voltaremos? Por que o Voltaremos? Justamente, eu tive a ideia e a partir do momento que eu tive a ideia, chamei de bate-pronto o Danilo, o Ettore, o Stefano. E a ideia surgiu como um sonho distante mesmo, cara. A gente teve a ideia de fazer um mínimo documentário para colocar no YouTube, para tentar resgatar essa essência do futebol, porque o Juventus ainda é a essência do verdadeiro futebol, juntamente com o Bangu, o Operário do Paraná e outros times. E a gente queria resgatar essa imagem do Juventus com o futebol de verdade e colocar no YouTube. Era um sonho distante, surgiu como uma brincadeira, digamos assim, e tomou proporções grandes que hoje virou um filme documentário. Eu tô vendo que você tá com a camisa do Juventus, você vai na Javari, digamos que você também é um juventino, mas a primeira ideia sempre foi o Juventus? Então, eu posso dizer que sim, juventino. Tem o primeiro time, mas a partir do momento que você entra na Javari, você é apenas Juventus. E a gente incorporou isso. A gente vai na Javari, eu vou na Javari desde 2008, 2009 e desde 2012, todos os jogos na Javari, não perdi nenhum, em decorrência do documentário, mas também em amor ao time e tal. E eu posso dizer sim que a partir do momento que você entra na Javari é só Juventus e nada mais. E a ideia do Voltaremos o que é? Mostrar a história do Juventus, mostrar o que é o Juventus, mostrar a torcida do Juventus. Qual a ideia principal do Voltaremos? A ideia inicial do projeto foi sempre fazer um filme, fazer alguma coisa relacionada juntamente com a arte e misturar com todos os elementos que o Juventus traz, né? Por exemplo, a cor do Juventus é diferente de tudo, o logo do Juventus é diferente de tudo e toda a história dele é diferente. Então ela monta, querendo ou não, um filme e os personagens dessa saga são incríveis. Então a brincadeira começou a ficar enorme e essa foi o que nos motivou a seguir adiante. Qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram? Eu vi que tem personagens aí emblemáticos na história do Juventus, personagens da final da Taça de Prata, alguns personagens aí que acho que às vezes alguns até difícil de encontrar, pelo menos nos teasers que vocês colocaram na página do Facebook. Os nomes e os rostos que estão lá são realmente que o torcedor de Juventus há tempos não via. Qual foi a maior dificuldade? Então, acho que a dificuldade maior foi o início. A gente partir de um zero, colocar os nomes que a gente entrevistar na lista e começar de fato isso. Só que a gente percebeu, com o passar do tempo, é que o Juventus é um nome que é muito aceitado por todo mundo. Todo mundo gosta do Juventus. É até clichê um pouco a gente falar que o Juventus é o time de todo mundo gosta, mas a gente vivendo tudo isso que a gente viveu, filmando esse filme, fazendo toda essa produção, ver que todo mundo gosta do Juventus, só que tem os diferenciados do Juventus. E a gente foi atrás justamente dos que são diferenciados, dos que enxergam o Juventus de uma maneira diferente do senso comum. Então a dificuldade foi o começo, porque a partir do começo, a partir do que a gente foi fazendo, os contatos foram surgindo e a gente foi buscando essas pessoas que sempre abriam a porta de casa para a gente fazer absolutamente tudo aquilo que a gente imaginava. E tem a dificuldade, claro, sempre é muito difícil, né? Aqui onde a gente está hoje é sempre difícil a gente fazer algo voltado à arte, o pessoal tem uma certa resistência a apoiar
esse tipo de movimento, tem um pouco de complexidade, porque é até chato a gente falar, né? Tem gente que não... Tem gente que pensa muito no lucro, né? Não pensa na paixão. E a gente fez tudo na paixão. A dificuldade, talvez a dificuldade tenha sido o começo, depois o processo de fazer tudo e a gente ter que tirar do próprio bolso tudo que a gente tirou para fazer toda essa produção. O caminho inteiro foi a gente bancando tudo, a gente bancando o nosso sonho. Porque é difícil a gente achar quem banque pela gente, mas a gente bancando o nosso sonho, o sonho sustentando isso do jeito que sustentou, acho que foi por isso que rendeu, embora tenha as dificuldades, mas a gente conseguiu chegar aí no final que ajudou a todo mundo. E qual é a expectativa de vocês aqui? A gente está aqui antes ainda do filme passar, o pessoal está chegando aqui no Teatro Gamarro, já está começando a encher aqui personagens que participaram do documentário, personagens famosos do Juventus, estão aqui passando aqui do nosso lado. Qual a expectativa de vocês lá dentro na hora da exibição? A expectativa é que saia tudo bem, que não dê nenhum erro com internet, esse tipo de coisa, que não trave, né? Mas que acima de tudo que o pessoal goste, que fique um filme que ecoe na eternidade, né? Que um filme que marque o Juventus. Acima de tudo. Porque foi feito com o coração, foi feito com o nosso coração e a gente tenta colocar o nosso coração que as pessoas sintam o que a gente sentiu fazendo esse filme todo. Que elas sintam a mensagem do que é o Juventus, não só a parte do futebol, mas o que é o Juventus para a vida inteira. E, enfim, voltaremos? Voltaremos. Com certeza, voltaremos. Absolutamente. Valeu, pessoal, obrigado. Falando de história juventina, tem alguém que tem que participar dessa homenagem que acabou não acontecendo, Renato Corona. Vamos repetir ao nosso ouvinte o que aconteceu no Teatro Gamarro? Problemas com a mesa de som. O teatro tem 2 mesas de som, as 2 não funcionaram e não foi possível fazer a exibição do filme hoje aqui no teatro. Nós já conhecemos muito bem como é essa situação, já vivemos uma situação parecida. Inclusive, Hamilton Cunioche lembrou da Web Rádio Moca, não é isso mesmo? O que aconteceu com a Web Rádio Moca uma vez? Muito parecido com o quê? A Web Rádio Moca teve problema também, queimou a estação, até brinquei com o Corona, aposto que ligaram no 220 aí a mesa, né? Só que tem uma diferença muito importante, né? Que a Web Rádio Moca conseguiu fazer o trabalho, né? Um esforço de Renato Corona, Guilherme Conde e particularmente Marcelo Santos na retaguarda, recebendo via WhatsApp. Exatamente, foi uma transmissão nunca antes na história desse país, uma transmissão por WhatsApp. Acho que fomos pioneiros nisso. Sim, pioneiros, transmitimos o jogo inteiro pelo WhatsApp, deu tudo certo, a bateria não acabou, o sinal não caiu e conseguimos ir pro ar. Vamos falar agora com aquele cara que foi um dos responsáveis pelo primeiro degrau da questão Voltaremos? Digamos que seja o personagem importante dessa história recente juventina, o cara que conseguiu trazer o Juventus da Série A3 para a Série A2, né, Marcelo? Isso aí, o treinador Rodrigo Santana conversou com o Renato Corona. Amigos da Web Rádio Moca, aqui com a gente também, nesta estreia do Voltaremos aqui no Teatro Gamarro, o técnico Rodrigo Santana. Fica tranquilo, Rodrigo, que não vamos falar de time por enquanto, não vamos falar de contratações, não vamos falar de preparação para o ano que vem, vamos falar do Voltaremos. A gente vai ter aqui muitas personalidades que participaram desse filme. Você tem acompanhado também pela internet, tem acompanhado o pessoal que fez o filme, aí a produção. Imagens históricas, imagens que mexem com o torcedor juventino. Acho que quem também veste a camisa juventina jogando ou trabalhando também se emociona, né, Rodrigo? Com certeza. Boa noite, Renato. Boa noite a todos os ouvintes. Desde quando eu cheguei no Juventus, eu vi o trailer do Voltaremos. Eu fiquei apaixonado, fiquei encantado. O Juventus tem uma história linda, uma história maravilhosa, que todos querem conhecer, todos querem acompanhar, e eu não fui diferente, né? Graças a Deus eu estou tendo o privilégio de estar aqui hoje para acompanhar essa estreia. Legal, o que você espera, Rodrigo? A gente sabe que, como você falou, é emocionante, a gente está esperando realmente muita emoção, mas o que você espera lá dentro, lá na exibição do filme? Olha, eu espero conhecer mais das histórias dos ídolos que passaram aqui, que vestiram a camisa do Juventus, mais das histórias que aconteceram dentro da Javari, né, que é conhecida como o Templo do Futebol. Quero me informar mais ainda sobre o Juventus, já li bastante, a gente estuda bastante, mas nada como rever imagens, fotos, né, entrevistas, né, a gente vê é um documentário mesmo, especial mesmo do Juventus. Eu tô ansioso para acompanhar. Agora, Rodrigo, a última pergunta, uma pergunta que você tem muito a ver com isso, hein? Voltaremos? Com certeza, esse é o intuito do Juventus, né? A gente sabe que agora sobe apenas 2, né? E a nossa intenção é sempre manter dentro dos 8 classificados,
porque tem um mata-mata e a gente sabe que a Javari nos ajuda muito. A torcida ali ferve, faz um caldeirão, dificulta para os adversários. Os nossos jogadores crescem com o apoio da torcida, inflamam os nossos jogadores, a motivação é outra, a confiança, a concentração é outra. Sabe que a responsabilidade é muito maior jogar na Javari e a nossa intenção é de sempre se manter dentro dos 8 para poder lutar por esse acesso. Rodrigo, muito obrigado pelas suas palavras aqui na Web Rádio Moca. Mais para frente iremos também começar a acompanhar os treinamentos do time, a preparação do time para o ano que vem e logo logo também traremos novidades do elenco que está se formando aí para a Série A2 de 2016. Obrigado, Rodrigo. Bom, eu que agradeço, Renato. A gente gosta muito da Rádio Web, Moca. A gente está à disposição, voltamos a trabalhar na segunda-feira passada. O trabalho a gente está bem intenso nessa parte física, que a gente sabe que é um campeonato longo contra times fortes, times que inclusive estão jogando Série B no momento agora. Então a gente sabe que a gente vai ter que estar muito bem de perna, tá, para esse campeonato, e a gente está à disposição. A hora que vocês precisarem, os portões estão abertos para acompanhar nosso trabalho. Valeu, Rodrigo, obrigado. Valeu. Renato Corona falou aí com o Rodrigo Santana, treinador juventino nesta temporada, na temporada passada. Fez um trabalho bacana no Campeonato Paulista da Série 3, não foi feliz na Copa Paulista, a gente até sabe que tem uma questão de orçamento, a equipe tem um orçamento menor, dificuldades acabam acontecendo. Mas teve gente que ficou, Renato Corona, que continua no elenco juventino. Sim, ficou, e um deles que ficou é o nosso capitão, Rafael Ferro, capitão na Série A3, que ajudou a trazer o time para a Série A2 e também foi capitão na Copa Paulista, porém não obteve sucesso, mas continuou com a abraçadeira de capitão e continua no Clube Atlético Juventus. Vai ser um jogador muito importante na equipe para a disputa da Série A2 e ele também esteve aqui e também falou com você, né, Marcelo? Pois é, Rafael Ferro. Rafael Ferro nos microfones da Web Rádio Moca. Rafael Ferro, capitão juventino nas 2 últimas competições, desde que chegou no Juventus, pegou a abraçadeira, não largou mais, só quando machucou. Feliz, né, cara? Importante aí, pela grandeza do clube, se colocar a tarefa de capitão. Mas isso não significa muita coisa dentro do grupo, não. Todos ali são capitães, ainda mais com o Gil, Adiel no grupo. Mas é importante sim, eu fico agradecido por isso. Você, no Campeonato Paulista, me falou algumas vezes uma palavra muito legal que eu guardei comigo. E hoje a gente está aqui num evento que tem esse nome. Como que é mesmo? Voltaremos. E acabou voltando, né? O Juventus subiu um primeiro degrau. O Juventus ainda tem muito mais a subir, com toda certeza, até pela grandeza que é, pelo nome que é, pela expressão que tem. Vocês, jogadores, acreditam nisso? Acreditamos, né? Se a gente não acreditasse, a gente não permaneceria no clube, mesmo depois de uma participação, ao meu ver, péssima, né, na Copa Paulista. A gente se manteve no grupo e dá 2, cara, dá 3, quer dizer, o pessoal tem voltado, o Natan voltou, o Gil voltou. Acho que isso aumenta a confiança não só nossa, mas da torcida também. Aumenta a responsabilidade também? Também, demais, né? Demais. Ainda mais que é um campeonato muito diferente da 3, com equipes muito mais qualificadas, e se a gente não tiver forte, a gente acaba sendo surpreendido. Mas, voltando ao assunto do Voltaremos, a gente só colocou o clube onde ele estava 1, 2 anos atrás, mas na verdade o Voltaremos é para voltar onde ele merece estar, né? Que é um Paulista A1, a um campeonato CBF de participação nacional, é onde o Juventus merece estar e é isso que a gente vai buscar. Sem exagero da minha parte, mas passa na cabeça do jogador de futebol que hoje está no elenco do Juventus, principalmente você que participou da campanha do acesso, aquela possibilidade, começa a enxergar algo mais, quem sabe um novo acesso, assim, isso mexe muito com a cabeça? A gente fala isso quase diariamente. Se a gente conseguir um acesso para o Campeonato Paulista seguido da 3 para 2, da 2 para 1, a gente entra de vez na história do clube e a gente fala isso diariamente, sem dúvida. Pela grandeza do clube, eu acho que todos têm que estar motivados a colocar o Juventus na primeira divisão, novamente. Caso isso venha a acontecer, que é a nossa torcida, é a torcida de grande parte dos torcedores, com toda a certeza, o Ferro fica com certeza, né? A grana fala menos nessa hora, né? Agora a motivação acaba sendo maior. Porque grana a gente pelo menos teve proposta, né? Querer falar nada disso, a gente nem precisa falar disso, mas o próprio Adiel, que eu tô diariamente com ele, a gente tem algumas
algumas coisas aí, só que a gente criou um vínculo muito grande com o Juventus, cara, pelo seu Jeová, com o próprio Rodrigo, mas principalmente pela torcida que abraçou mesmo a gente, onde a gente sai na rua, o pessoal cumprimenta, e a gente está numa fase da vida que a gente quer ser feliz, e aqui a gente está feliz pra caramba. Então acho que dinheiro, claro que você não vai jogar de graça, você quer ser valorizado também, só que não precisa ser nada num padrão que o clube não possa pagar, tudo certinho, bem conversado com o seu Jeová, a gente sempre se deu bem com relação a isso. Então é mais por isso, Marcelo. Você disse outra coisa bem legal aqui, você sai na rua e é reconhecido. É diferente andar nas ruas da Moca? Ah, é, cara. É gostoso. É um bairro maravilhoso, cara. Hoje até trouxe minha mãe, minha madrinha, minha noiva também, para elas virem conhecer o clube também, a grandeza que é o Juventus. Às vezes elas ficam em casa e não imaginam como é que é uma Javari ou o tamanho do time. E vendo um filme desse, eu acho que quis mais trazê-las para isso também, para ver o bairro da Moca, que vai falar no filme, para falar do estádio da Javari, da história do clube. Eu acho importante minha família saber aonde eu estou jogando, aonde eu sou capitão e aonde eu sou respeitado. Então por isso que eu trouxe elas e mais por isso também. Ferro, estamos na torcida, sucesso. Pô, obrigado aí, tamo junto sempre. Valeu, Marcelão. Quem também passou por aqui no Teatro Gamarra acabou vendo, sentindo essa realidade. Infelizmente o evento não aconteceu. E como é que chamava o evento, Sérgio? Seria pré-estreia do filme Voltaremos. E agora, para você assistir ele, o que você vai ter que fazer? Voltar novamente. É a saga de todo juventino. São coisas que só acontecem com juventinos? Sim, eu acredito que sim. E principalmente por um trabalho que foi feito por iniciativa própria, assim. Eu acho que a questão do incentivo mesmo, não sabemos, problemas técnicos acontecem com todo mundo. Nós até estávamos comentando aqui, ao seu lado, é que você não ouviu, nós já tivemos essas questões nas nossas transmissões, mas com uma diferença, conseguimos fazer o jogo. Renato Corona via WhatsApp. Esse jogo eu acompanhei via WhatsApp, é verdade. Mas imagem, acho que é mais complicado, né? Na realidade, pelo que eu entendi, foi a mesa de áudio. Então, assim, teria imagem, mas não teria áudio. Aí não teria o porquê. Eu até acabei oferecendo uma mesa, ofereci para a pessoa errada, Sérgio, porque depois chegou o Thiago, que é o responsável pelo teatro, falou que ajudaria. Só que já tinha dispensado o pessoal, aí infelizmente o evento cancelado. Isso é uma decepção ou é mais vontade ainda de ver? Não, é uma frustração de não ter visto hoje, que eu tô igual pai querendo ver essa criança nascer, mas com mais vontade ainda de voltar e ver e dar força para todo mundo aí. Legal, Sérgio. Sucesso para você aí como torcedor juventino e vem novidades por aí. Com certeza, muitas novidades. É isso aí, Marcelão. Então, ficamos por aqui, né? Tentamos aqui assistir essa pré-estreia do filme, não aconteceu, mas estamos aqui numa social, estamos aqui ainda conversando com as pessoas que estão saindo daqui, o pessoal do clube ainda está aqui, nossos amigos juventinos ainda por aqui. Vamos ficando por aqui, né, Marcelo Santos? Aqui conversando com os amigos aqui, nosso boletim informativo da Moca e região, né? Da Moca e região, da pré-estreia do Voltaremos, que não aconteceu. Podemos pegar aqui o Thiago do teatro? Antes, até é importante a gente pegar uma palavra do Thiago. Thiago, uma palavrinha aqui com a gente, você como responsável pelo teatro, explica aí para o torcedor juventino o que aconteceu realmente, fala aí. Houve um problema técnico entre teatro e produção, na qual vai ser resolvido e agendado uma nova data para a apresentação do filme. As pessoas que têm ingresso, você já tem o procedimento ou isso não é com o teatro, é com os organizadores? Será com os organizadores do evento, na qual vai ser postado no Facebook deles. Legal, Thiago. Legal, prazer em revê-la. Obrigado, tenha uma boa noite a todos. Tá aí a explicação do teatro, Renato. Aí, tá a explicação, então, se o negócio você vai passar depois, vai passar em janeiro, em fevereiro, o que quer que seja, então... O importante é que vai passar. E nós voltaremos. Voltaremos. Um abraço, Corona. Valeu, abraço, Marcelão. Esse foi mais um informativo da Moca e região. Da pré-estreia do filme Voltaremos, que não aconteceu. Voltaremos com a pré-estreia do filme no ano que vem. Grande abraço, torcedor juventino. Boletim informativo Web Rádio Moca. Informações da Moca e região com agilidade. Juventus Web Rádio Moca. Para os amigos que gostam de uma boa comida árabe, o endereço certo é um só. Na Visconde de Laguna, 152, na Moca.
As melhores esfirras, quibes, kaftas, tabule, quibe cru, hummus, berinjela, abobrinha, doces sírios e muito mais. Tudo fresquinho, com qualidade, feitinhos na hora. Não se deixe enganar, Esfirra Juventus só tem em um lugar, há 48 anos. É na Visconde de Laguna, 152 na Moca. Ou pelo delivery 2796-7414 ou 2371-6080. Esfirra Juventus.